noite, né? Falo boa noite, já estamos para bom dia. O dia está corrido e complicado. Gente, em abril de 2020, a BJD adentrou o mundo virtual das lives. E aí, né, diante daquela impossibilidade de encontros presenciais, como todo o restante do mundo, nós começamos a debater virtualmente. E a nossa primeira live, eu realmente só me dei conta disso hoje, lá em abril de 2020, eu coordenei, eu sou a Tânia Oliveira, da coordenação executiva da BJD, e foi justamente com essas duas pessoas queridas, maravilhosas e amigas que aqui estão hoje novamente. Então, essa é uma espécie de reencontro do recomeço, já que essa é a nossa primeira live de 2021. E vocês podem achar que foi de propósito, não, é apenas uma grande e feliz coincidência. O tema de abril de 2020 foram os crimes de Bolsonaro e Moro, possibilidades e consequências, eu li isso hoje. E a gente veio hoje aqui com o tema Lava Jato, a operação que sequestrou a democracia. Então, de certo modo, a questão aqui seria perguntar o que aconteceu nesse quase um ano do nosso último debate juntos e juntas, falando aqui em consequências no que tange a Operação Lava Jato, que era dirigida pelo então juiz Sérgio Moro, não há um ano atrás, ele era ministro de Estado. Mas o debate se relaciona inexoravelmente com ele, como há quase um ano atrás. Esse debate é extremamente importante para a BJD, para todos os juristas que estão no campo democrático, de defesa do Estado Democrático de Direito, é importante, sobretudo, para a sociedade brasileira. Pedro Serrano, advogado, professor doutor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, já participou de vários debates aqui com a gente, é membro da nossa Secretaria de Relações Internacionais, e uma grande autoridade em vários debates jurídicos contemporâneos que a gente trava. Kinarique Bojiquian, nossa querida desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, fundadora da Associação de Juízes para a Democracia, AJD, e também da ABJD, para nossa alegria e honra. Quem estiver nos acompanhando pelas redes pode enviar suas perguntas nos comentários do YouTube, do Facebook. A nossa live ela vai ter 4 blocos. No primeiro bloco, que começa agora, cada um dos nossos convidados vai falar durante 10 minutos para desenvolver o tema, para a gente dar sequência, então, nos próximos blocos. É um prazer tê-los aqui mais uma vez para esse debate, meus queridos. Kinarique, começando com você, por favor, 10 minutos para você desenvolver o tema. Bom, é um prazer enorme, né? Eu já disse para a Tânia, vou repetir aqui de novo, a Tânia que me levou a participar de live, porque eu não aceitava participar de live de jeito nenhum, mas aí veio o convite da BJD, da Tânia, e aí eu não tinha como dizer não. É um prazer enorme estar aqui com o querido Pedro Serrano, que também é da BJD, com a Tânia, com o pessoal que está acompanhando, super obrigado, pessoal da BJD, e quem mais estiver aqui seguindo. Pois então, o tema hoje, embora a Tânia tenha colocado no marco da nossa última conversa, na verdade, ela é bem anterior, né? A gente sabe que o sequestro da democracia, que vem das mãos também da Lava Jato, redundou nisso que nós estamos vivendo aqui. Então, hoje nós temos 250 mil pessoas que morreram em razão da pandemia, nós temos desemprego altíssimo, nós temos direitos trabalhistas subtraídos, nós temos direitos previdenciários subtraídos, a questão das nossas florestas, da Amazônia, é um conjunto de situações que estão postas para o país e todas numa relação tóxica com o próprio povo brasileiro, né? Acho que a gente tem que pontuar que Bolsonaro, que está agora aqui presidente, já há mais de 2 anos, ele é fruto do lavajatismo, ele é fruto desse processo, mas evidentemente isso tudo vem de um tempo anterior, e esse tempo anterior tem como marco o golpe
que nós sofremos, que a Dilma sofreu diretamente, né, a presidenta Dilma, com um impeachment que não era um impeachment. Eu lembro que na outra vez que nós estivemos juntos, o Pedro Serrano até explicou para a gente a origem do termo, do chamar golpe, esse tipo do impeachment, fazendo referência ao Dworkin. Se eu não estiver enganada, Pedro, depois você me corrija, porque foi você que me ensinou ali naquela live, né, que nós fizemos juntos, como a Tânia lembrou. Então, eu acho que tudo isso é esse conjunto que a gente não pode perder de perspectiva, porque a Lava Jato é um braço dessa situação toda que foi posta. O Papa Francisco, no ano passado, fez um seminário para juízes, um seminário que chamava Juízes e Direitos Sociais. Isso não foi no ano passado foi 2020, não foi 2019, junho de 2019. Nessa ocasião, o Papa Francisco falou da sua preocupação dessa forma de risco para a democracia através dos procedimentos legais. Deixa eu ver aqui que eu anotei, só para não colocar palavras na boca de Papa Francisco. Uso indevido de procedimentos legais e judiciais, conhecido como lawfare, usado para minar os processos políticos emergentes e que tendem para a violação sistemática dos direitos sociais. A fim de garantir a qualidade institucional dos Estados, disse que era fundamental detectar e neutralizar esse tipo de prática que resulta em uma atividade judicial imprópria, e aí eu coloco a Lava Jato nessa perspectiva, atividade judicial imprópria, em combinação com ações de multimídia. É o que nós temos, né? Esse conjunto que vem do golpe, com a retirada da presidenta Dilma, o que simboliza, evidentemente, um projeto. Não era a questão da presidenta pela presidenta. A questão era o projeto de país que estava posto e estava sendo construído, com uma perspectiva humanitária, humana, com uma perspectiva de bem-estar social, dentro das perspectivas constitucionais, dentro desse projeto que o Brasil tem e que está estabelecido na Constituição Federal. Eu tive uma vez com o Papa Francisco, foi na época, um pouco antes do golpe, e o Papa Francisco me perguntou assim, o que eu achava de mais importante. Estava eu e a Letícia Sabatella nessa conversa privada que nós tivemos, que foi algo de muito honroso para mim. Ele perguntou o que tinha de mais importante. Eu falei, olha, eu tenho muitas críticas a uma série de coisas, com certeza, mas o que é mais importante nesse momento, e olhando para trás, é que em cerca de uma década e alguns anos mais, nós tivemos um governo que tirou milhões da miséria, da linha da miséria. Isso é um tapa na cara, vamos dizer assim, de toda uma política de mercado que vinha sendo construída, né? E eu acho realmente isso. Quando você coloca como foco os seres humanos e você tem isso como uma política de Estado, você desagradou. Nós sabemos, desagradou uma turma aí muito forte, e a Lava Jato entra dentro dessa perspectiva, violando uma série de direitos e retirando especialmente o presidente Lula de qualquer possibilidade de atuação política como ele tinha. Eu devo dizer para vocês, vou confessar aqui, que em relação ao judiciário, é claro, na época eu fazia parte, agora eu sou aposentada, mas e conheço as mazelas do judiciário, não é que eu não desconhecesse, mas quando teve aquela decisão do HC referente ao princípio de presunção de inocência e cumprimento da pena em segunda instância, referente ao presidente Lula, eu confesso que aquilo ali, para mim, foi como se o judiciário se desse uma sentença de morte, porque foi terrível ver
como um ápice, né? Porque, na verdade, é claro que é um conjunto, mas aquele ato do Supremo Tribunal Federal, eu confesso que eu fiquei completamente destruída, né? Foi bem difícil enxergar com todas as letras até onde o judiciário estava indo nos interesses outros e no não cumprimento da sua função de guardião da Constituição. Eu acho que eu acabei meus 10 minutos, estou tentando ser... Não. Tem bastante tempo ainda, pode seguir. Opa. Ah, tá, já são 2, 3. Nesse sentido, eu acho que a gente tem que colocar... falei desse episódio do julgamento do HC, porque é algo que foi realmente, assim, em termos pessoais, destruidor para mim. É claro, é nada perto do que significou para o próprio presidente da República e nem pelo que significou para o povo brasileiro. Mas eu confesso que naquele momento, para mim, foi das coisas mais dolorosas que eu vi em relação ao judiciário, né? Porque naquele momento nós tínhamos, naquele conjunto de ministros, uma contagem que daria 6-5 se fosse defender, se fosse tomar a posição de cada um, o que cada um revelou. E no final o resultado deu 6-5 ao inverso. E toda a postura do Supremo Tribunal Federal de não colocar em julgamento ações de caráter coletivo, que eram as ADCs, que discutiam esse mesmo tema, enfim, eu acho que a Lava Jato é das coisas mais nefastas que aconteceram no país. Eu nunca vi dentro do judiciário qualquer coisa que possa ter qualquer semelhança, mínima que seja, porque é de uma barbaridade, de um grau de deturpação da própria democracia que assusta. Porque a democracia pressupõe que as instituições e os poderes do Estado estejam funcionando dentro do nosso regramento constitucional. Mas o que nós estamos vendo a cada dia é algo tenebroso. E estamos vendo cada vez mais em razão, primeiro, da Vaza Jato, né, que a Intercept revelou e outros veículos de comunicação fizeram o mesmo, sobre as conversas travadas entre os procuradores e o juiz Moro. E entre eles, né, e entre os procuradores. Agora, mais recentemente, após a prisão de um dos hackers, que nós tivemos a apreensão dentro de um procedimento criminal, e aí elas se tornaram, vamos dizer, oficiais. O Pedro Serrano, salvo engano, tem feito um levantamento mais didático sobre o teor dessas conversas, salvo melhor juízo, não é, Pedro? Acho que ele está fazendo esse estudo para oferecer para nós, né, uma dimensão mais didática de tudo o que está no bojo dessa operação. Hoje, eu li uma notícia, e já parece que nos autos, que eles colocaram oitiva de uma testemunha que não foi ouvida. Gente, isso é uma coisa maluca. Você vê o nível que estavam chegando. Nós sabemos também que dentro dessa situação, dentro desse quadro, nós temos também as relações espúrias com outros países. Estados Unidos, Suíça, enfim, tudo está se mostrando cada vez mais claro, numa perspectiva que sequestram, como vocês deram o título, Tânia, sequestraram a democracia. Não há democracia se nós não temos instituições que atuem dentro do que determina, dentro do que obriga a cada agente político de Estado. Todos os juízes têm esta obrigação frente ao comando da Constituição. Nós temos que, eu agora não sou mais, mas os juízes têm que ser os subordinados do povo brasileiro e do que o povo brasileiro nos determina
e nos determina, não em alguma manifestação, não é isso. O que nos determina frente ao que está na Constituição, frente ao projeto que foi colocado. Desvirtuar as funções para interesses próprios, como foi feito pelo ex-juiz Sérgio Moro, das coisas mais abjetas que se pode ter em relação a um magistrado. Você utilizar a jurisdição e o seu poder para fins pessoais é das coisas mais graves que tem, e está muito claro, muito, muito claro, tudo que foi feito pela Lava Jato e todo o mal que está fazendo para o país. E aí eu tenho que dizer, desde ao caso concreto, mas, na verdade, tudo que ele simboliza para todo o povo brasileiro. Eu tenho esperança, mas agora eu realmente passei o meu horário. Então, você sabe que eu sou meio rígida com isso. Por isso que eu vou te devolver a palavra, Tânia. Tá tudo bem, querida. Obrigada, querida Kena. Sempre uma aula te ouvir, né? É muito importante. Gente, eu queria dizer aqui que quem nos acompanha nas redes aqui pode enviar suas perguntas aí, tanto pelo Facebook como pelo YouTube. Eu queria dizer também que essa live ela está sendo retransmitida também pelas páginas das entidades parceiras, a Associação de Juristas para a Democracia, de Juízes para a Democracia, o Comitê Lula Livre, a Frente Brasil Popular, a Federação Nacional de Estudantes de Direito, FENED, o coletivo Transforma MP, o Brasil de Fato, os Jornalistas Livres e o Sindicato dos Advogados de São Paulo. Obrigada pela parceria e obrigada pela audiência de quem nos acompanha aqui. Então, agora para o professor Pedro Serrano para suas ponderações iniciais. Bem, eu agradeço muito o convite da BJD para estar aqui com vocês hoje, debatendo esse tema, né? Sempre aprendo muito com Kenari, que é uma honra imensa estar aqui partilhando com ela esse momento, e com a Tânia também, que é outra que me ensina pelos artigos dela e pelos nossos papos quase que diários aí. Então, é uma honra imensa estar com as duas aqui. Bem, eu vou tentar ser o mais sintético, eu não vou conseguir ficar no horário, obviamente. Cada um tem um jeito. Eu sou meio ruim nessas coisas de horário. O Lênio vive brigando comigo, quer dizer. 3 minutos eu te aviso, pelo menos para a gente ir equalizando. Eu tenho estudado, acho que algumas pessoas aqui que devem estar assistindo já sabem, há muito tempo essa questão do problema do sistema de justiça e as relações autoritárias que ele tem travado na América Latina, que eu acho que sempre houveram, mas que agora, de um tempo para cá, passam a ser centrais, vamos dizer, na atividade estatal aqui em geral. Existem autores que eu me baseei nisso. Primeiro, Schmitt, que é um sujeito brilhante, de extrema-direita, mas muito conservador, mas brilhante, em que ele, eu não tenho tempo aqui de discorrer, mas ele traçou uma teoria teológica a respeito do funcionamento do Estado e do direito, né, em que ele atribui centralidade à ideia de soberania na pessoa do soberano e na capacidade que ele teria de suspender os direitos e estabelecer uma soberania mais bruta, um estado de exceção, que era a nomenclatura que se usava na época da Constituição de Weimar, o artigo 48 da Constituição de Weimar, e acabou sendo uma expressão adotada pela teoria geral do Estado, teoria do direito, para descrever exatamente esses tipos de conduta do Estado, em que ele suspende a Constituição, suspende os direitos e sobrepõe um poder político acima da Constituição, definindo quando ela deve ser aplicada ou não, portanto um modelo autoritário de teoria política, né, em que Schmitt via como centralidade a figura do soberano. Esse tipo de linguagem vai ser adotada por outras perspectivas, outras visões de mundo, visões mais progressistas e críticas, né. Benjamin adota essa visão do estado de exceção no plano da filosofia política, mas questiona essa centralidade do soberano, né. Ele acha que a centralidade haveria no interesse de classe. O soberano é um mero instrumento dessas vontades de classe, etc., mas acha que o conceito de estado de exceção é fundamental, só que ele trata o estado de exceção como uma inerência ao Estado democrático de direito.
não haveria uma oposição entre ambos, mas a exceção seria uma inerência ao Estado Democrático de Direito, com que eu concordo. Benjamin vai nessa linha, modifica em muito o pensamento de Benjamin, mas segue, grosso modo, esse grande pressuposto que eu estou tratando aqui. Ou seja, também do estado de exceção como uma sombra, uma inerência da democracia. Eu, de uma forma muito modesta, procuro contribuir nesse debate, falando que quando você coloca a lente da teoria do direito, e, portanto, de uma teoria do Estado mais estrita sobre esse tipo de visão, você concorda com o pressuposto, estado de exceção e uma inerência à democracia, mas não num contínuo, como propõem esses autores. Na medida que a gente tem a visão instrumental que a teoria do direito pode nos dar, nós enxergamos, a meu ver, uma importante mudança de forma nesse modelo autoritário, digamos assim, que acompanha sempre a democracia. O autoritarismo que ele representa no século XX se manifestou por uma forma diferente, e forma no sentido marxiano, por uma forma diferente do que a forma que se apresenta no século XXI. A forma, a meu ver, que o estado de exceção se apresentava preponderantemente no século XX eram governos de exceção. Portanto, bonapartismos, nazifascismo e ditaduras, onde você tem a figura do soberano, digamos assim, posta como comandante do Estado, como chefe de governo e chefe de Estado, passando, vamos dizer, onde a suspensão dos direitos e o combate ao inimigo se dá pela assunção do governo e do poder de Estado de uma forma absoluta. Seja através de puts, de golpes de Estado, seja através da própria democracia, como o caso do nazifascismo, que ascenderam pela via democrática para com ela acabar. Então, esse fenômeno do estado de exceção, dos governos de exceção, é muito próprio no século XX. Nós tivemos o nazifascismo na Alemanha e na Itália, ditaduras em Portugal e Espanha, ditaduras militares aqui na América Latina. O século XXI transforma isso, a meu ver, quer dizer, vai trazer um novo modelo de autoritarismo mais mediado com a linguagem democrática, mais cirúrgico, mais eficaz, mais difícil de derrubar e enxergar, se quer identificar, quanto mais derrubar ou parar, que é uma forma líquida de autoritarismo, em que não há governo de exceção como manifestação do estado de exceção, não há governo de exceção, mas uma forma fragmentária de medidas de exceção realizadas no interior da democracia. No primeiro mundo, faço uma análise que é o chefe do executivo, que a figura do inimigo dessa medida de exceção é o estrangeiro, é o terrorista, e há um regime jurídico especial de segurança nacional, fundando no plano jurídico instrumental essas medidas. Na América Latina, não. A análise desde o começo, muito antes de Lava Jato, de impeachment de Dilma, é de que nós tínhamos o sistema de justiça como soberano fundamental que impõe as medidas de exceção, tendo o executivo e o legislativo um papel secundário em relação às ações do sistema de justiça. E que, portanto, a figura do inimigo não era a figura do estrangeiro, mas inicialmente foi a figura do chamado bandido, inicialmente o traficante, que é, grosso modo, uma forma de controle social, a juventude pobre que mora nas periferias, em geral negra. Aqui no Brasil, pelo menos, com essa característica. E o que nós observamos é o estabelecimento primeiro da grande categoria de medidas de exceção, que são os inquéritos e processos penais de exceção utilizados como forma de controle social. Ou seja, tem a aparência de um processo penal, aparentemente se cumpre as leis e as normas constitucionais democráticas a respeito do processo penal, mas no seu conteúdo não é uma conduta, o conteúdo material, no plano material do direito, não há uma conduta jurídica, mas sim uma conduta política, tirânica, de persecução ao inimigo. Eu não lido no processo com o cidadão que erra, que é o réu, eventualmente erra, que é o réu, mas lido com um inimigo, ou seja, um ser desprovido de proteção jurídica e política mínima que qualquer ser humano teria direito. Isso leva ao desenvolvimento do que Gunther Frankenthal, da Universidade de Frankfurt, chama de uma técnica,
Ou seja, o processo penal de exceção se desenvolve com uma técnica com certo regramento, ou utilização de um conjunto de técnicas que nós podemos chamar de processo penal de exceção nessa ação política tirânica. Eu não vou ter muito tempo de explicar aqui, mas vou tentar fazer alguma explicação. Outra grande categoria de medidas de exceção que nós tivemos na América Latina são os impeachments inconstitucionais, chamados de golpe. Como falou Kenaric, quem cria a expressão golpe para designar impeachments inconstitucionais é Dworkin, não é a juventude brasileira, mas um grande aí pensador do direito anglo-saxão. Mas esses impeachments inconstitucionais são também gestados pelo sistema de justiça. Óbvio que não é o sistema de justiça quem os declara, salvo numa hipótese da América Latina, num determinado país. Foi no caso da... Nossa, fugiu o nome agora. Antes do Paraguai. Escrevi Pabu sobre isso, esqueci o nome do país. É o Paraguai? Não, antes do Paraguai. Onde tinha o Zelaya. Nossa, mãe. Zelaya lá em Honduras? Honduras. Então, salvo em Honduras, que a decretação do impeachment se deu diretamente pelo presidente da República, pelo judiciário, não foi bem impeachment, foi uma ordem provisória de prisão do presidente, realizada totalmente fora dos parâmetros constitucionais. Nos outros lugares, Paraguai, Brasil, etc., houve impeachment, nos lugares houve tentativa, né? Mas são impeachments inconstitucionais, sem lastro jurídico, etc., que na realidade nada mais são do que medidas de exceção. Ou seja, tem uma aparência de cumprimento da Constituição e da ordem democrática, mas no conteúdo são medidas políticas tirânicas de persecução ao inimigo que vêm aí a suspender a própria democracia e a própria ordem constitucional, embora com feitio próprio, não é a mesma natureza de suspensão que nós tivemos no século XX. Bem, mas falando dos processos penais e dos inquéritos penais de exceção, eles migram para a política aqui no Brasil com o caso do Mensalão. Uma espécie de um laboratório onde, de uma forma light, esses processos de exceção vão se realizar. Por que eu falo light? Porque ainda o nível de agressão a direitos não é tão intenso quanto que vai se ver depois. Mas, de qualquer forma, desde os inquéritos e processos penais contra os traficantes na década de 90, que evoluem para ser contra a figura do bandido em geral, essa é a figura do inimigo, né? Vai se desenvolvendo essa técnica, né, que migra para a política com o caso do Mensalão. Ou seja, quando a gente falar aqui das características do processo penal, eles, por exemplo, são mais ou menos o mesmo. As características do processo penal utilizada contra o jovem negro da periferia acusado de tráfico e usado contra Zé Dirceu, contra Genuíno. Quer dizer, as características essenciais são as mesmas, estão relacionados à mesma forma de autoritarismo que eu chamo de autoritarismo líquido. Porque liquefaz a diferença entre o que é uma democracia e o que é uma ditadura. Mas, de qualquer forma, esses processos penais de exceção migram no caso do Mensalão, desde do período em que eles nascem na guerra às drogas, eles nascem com as guerras às drogas na década de 90, esses processos penais de exceção vão se estabelecendo como um processo desconstituinte. Ou seja, mantém-se a Constituição no seu lugar formal, mas vai se esvaziando de sentido os direitos através de certas técnicas hermenêuticas e de aplicação do direito que são essenciais para poder existir processo penal de exceção. Então nós temos a migração desse poder, desse processo desconstituinte, dos processos penais realizados contra traficantes e bandidos em geral, né? Que é esse que é o nome que se dá ao inimigo. Quem escolhe o inimigo nomeia e desumaniza. A linguagem é o fator de desumanização, por isso os nomes traficante, bandido. Migra para a política com a figura do corrupto. Esse aqui é o nome do inimigo e daí o elemento que o desumaniza, né? Quando a gente analisou o processo de Zé Dirceu e Genuíno, nós vimos ali a mesma técnica utilizada contra os jovens negros das periferias. Por isso que essas questões não são divorciadas, né? Elas tratam-se do mesmo fenômeno autoritário. E também, obviamente, desde esse período, vai se constituindo uma base social de apoio através do espetáculo, que é um dos elementos do processo penal de exceção, vai se constituindo uma base social de apoio que procura transformar ou pleiteia a substituição do Estado democrático de direito por, de fato, um Estado securitário,
que sempre foi a reivindicação do autoritarismo na modernidade, desde que surgiu o Estado moderno. Um Estado de segurança que substitua, ou vamos dizer, o modelo de poder político submetido aos direitos. E esse Estado de segurança tem por base a superioridade do poder político em relação aos direitos, e não vice-versa. Então, esse modelo de Estado de segurança passa a ser pleiteado por uma parte da sociedade, e tudo isso vai congregar na Lava Jato. Portanto, eu vejo na Lava Jato um papel central na estrutura política do país. Eu não vejo um papel secundário, nem vejo um papel menor. A Lava Jato tem ela acaba realizando algumas importantes tarefas políticas. Primeiro, ela vai afastar Lula. Primeiro, vai criar a base social para o impeachment de Dilma. Ela vai ser a verdadeira agente soberana da medida de exceção contra o mandato popular de Dilma, do impeachment constitucional. Ela quem vai criar a base social e o circuito afetivo na sociedade, que vão estimular e fundar a ação do parlamento cassando o mandato de Dilma. Então, essa é a primeira tarefa política que a Lava Jato cumpre. A segunda tarefa política que ela vai obstaculizar Lula de ser candidato à presidência da República, criando, inclusive, um movimento, esse movimento que se criava no Brasil, de apoio a um Estado securitário, portanto, um populismo de extrema-direita, ele passa a ter feição política com a Lava Jato, que funda o chamado bolsonarismo, traduz esse movimento que já vinha de antes, de populismo de extrema-direita, no bolsonarismo. É a Lava Jato quem cria o bolsonarismo, né, como movimento de extrema-direita, ungindo um líder marginal na política brasileira, que é Bolsonaro, num papel central, né, e formando um novo, com o impedimento de Lula de ser candidato à derrota do PT, formando um novo bloco político, e eu uso no sentido estrito da palavra bloco político, no sentido de Polantzas mesmo, um novo bloco político que venha a governar o país. As técnicas aplicadas pela Lava Jato de processo penal de exceção são técnicas usadas de forma mais intensa que no mensalão, em termos de supressão de direitos, mas tem a mesma estrutura e natureza. Eu vou falar de algumas aqui que eu acho que são essenciais. A primeira, a hermenêutica, vamos dizer, uma hermenêutica fraudulenta do direito. Eu não assumo como uma hermenêutica que tenha dignidade teórica para fazer aquelas coisas de garantismo integral. Você não tem dignidade teórica para você falar em teoria do direito, né? Mas o que tem ali é uma hermenêutica fraudulenta do direito que busca realizar uma apropriação privada de sentido. Isso é um elemento essencial para existir essas medidas de exceção. O que significa dizer, o aplicador da norma vai ao direito não para realizar o que o direito deseja de solução para o caso concreto, mas para buscar argumentos do que ele, como soberano, deseja de solução para o caso concreto. Ou seja, há uma atribuição privada de sentido às normas e não a atribuição do sentido público que deveria haver. Eu não nasço atribuindo sentido às coisas, chamando aquele livro de elefante. Se eu fizer isso, vocês vão botar no hospício. A linguagem é algo que a gente aprende com a comunidade, é a comunidade em nós. Ou seja, a linguagem tem um sentido público. Ela pode ter um sentido privado em certa esfera, mas ela tem, quando posta na vida intersubjetiva e na vida política, um sentido público. E aí ocorre a pior forma de corrupção que pode haver numa sociedade democrática, que é haver a apropriação privada do sentido público que os direitos têm. Não há patrimônio mais relevante numa sociedade democrática de direito que os direitos. Quando eu interpreto esses direitos da forma que eu quero, não da forma que eles desejam, ou que eles nasceram para ter sentido, né? Vamos dizer assim, na hora que eu aplico os direitos de forma restritiva, que eu busco criar artifícios retóricos para poder amesquinhar o seu sentido, reduzir o seu sentido, reduzir o seu alcance, eu estou me apropriando privadamente de um sentido que é público. É de Wittgenstein essa expressão, apropriação privada do sentido das linguagens, né? Eu me aproprio privada. A ideia filosófico-política de corrupção é se apropriar do patrimônio que é público para fins privados. Pois a primeira forma mais sangrenta de corrupção que nós tivemos na história recente do Brasil foi essa apropriação privada do sentido dos direitos, e que é um elemento essencial para realizar o chamado processo desconstituinte, a palavra de Ferrajoli, para realizar
esse processo desconstituinte e essas medidas e processos penais de exceção. Então, nós vemos isso, por exemplo, no processo contra Lula continuamente. Pedrão, agora eu vou precisar interromper mesmo. Então tá. Não, olha só, a gente vai continuar, então você pega a sua... Segura esse gancho aí que você continua na próxima, para a gente dar a dinâmica aqui do tempo, senão, porque já foi 18 minutos, senão a gente não consegue dinamizar aí. Mas obrigada, tá excelente, é uma aula sempre, né? Deixa eu perguntar aqui para a Kenan, a partir da fala anterior, já que esse é um momento assim, de dialogar um pouco já com as falas de vocês. No caso específico do habeas corpus do ex-presidente Lula, já que você falou em esperança e colocou a esperança aí como mote até da sua fala, eu queria que você falasse como juíza, né? Você falou, não sou mais, é assim, desembargadora apresentada uma vez juíza, sempre juíza. Então, eu queria que você falasse aí um pouco para a gente sobre como é que você enxerga essa discussão que tem aparecido no cenário, um pouco recente a respeito do caráter ou da formatação dessa decretação de suspeição. Existe decretação parcial de suspeição? Existe uma possibilidade de uma solução dita intermediária de suspeição que traga uma solução pretensamente política a essa, ou para usar o termo que o Pedro me apropriar, talvez de forma leviana do que o Pedro acabou de colocar aqui, uma apropriação ou uma interpretação privada de um direito. Então, nós estamos esperando, já faz mais de 2 anos, esse julgamento do HC, né? Eu já estava achando isso, acho que um ano atrás, que logo seria colocado em julgamento e nada de chegar, mas eu continuo esperançosa que o STF cumpra este papel de colocar em julgamento e julgar algo que o Brasil inteiro está vendo. E os próprios ministros, todo mundo estarrecido com esse quadro. Vejam, nesse HC, é um HC que tramita referente a um processo do presidente Lula, que é mais conhecido como triplex do Guarujá. É nesse processo que está sendo discutido se o juiz Moro é suspeito ou não. Bom, todo mundo sabe que ele é suspeito, ninguém tem dúvida que ele é suspeito, não tem como, é claro como o sol, é claro, é evidente, não é preciso ser do direito, né? Todo mundo, qualquer pessoa sabe que tem alguma coisa errada quando um juiz aconselha uma das partes, no caso o Moro aconselhando os procuradores, interferindo em produção de provas, vendo peças, fazendo o diabo nesse processo, fazendo horrores que nada tem com a figura do juiz. Então, assim, ele é suspeito, não há dúvida, ele não agiu como juiz. Ele não agiu como um magistrado deve se conduzir num processo. Um magistrado tem obrigação da neutralidade. Quando isso não acontece, nós temos uma fraude, nós não temos um processo, nós não temos um julgamento que pressupõe uma série de requisitos. Um fundamental, juiz tem que ser imparcial. Bem, partindo disso, só cabe uma decisão ao Supremo Tribunal Federal. É dizer que aquele processo não teve um julgamento justo porque não teve um juiz que tivesse atuado com imparcialidade. E quando você define que uma pessoa, um juiz atuou dessa forma, a sua obrigação é anular, é a consequência lógica, é a consequência de direito, anular o processo desde o seu nascedouro, que foi o primeiro ato do juiz Moro. Ele recebeu a denúncia. Receber a denúncia, para que se tem leigo aí acompanhando, denúncia é aquela peça inicial que o Ministério Público oferece acusando alguém de ter praticado determinados atos. Esse é o primeiro momento em que o juiz dá uma decisão. O processo não é uma sentença. Sentença é um momento do processo, e não é o último também. Nós temos trâmites outros que vêm após a sentença. Então, não se julga um processo por um ato de uma pessoa.
É necessário ver o processo que é este conjunto. E o primeiro ato deste conjunto é o recebimento da denúncia. Só cabe ao Supremo Tribunal Federal julgar que nós não tivemos um julgamento justo, porque não tivemos um juiz atuando no processo que fosse imparcial. Anula o processo e esse processo, sendo anulado, não tem condenação e nenhum daqueles atos praticados tem valor. Bom, tem uma discussão sobre algum tipo de atos, mas essa é a nossa regra. Vai ter que anular desde o recebimento da denúncia. E não, em acontecendo isso neste processo, porque o HC foi para esse processo, você pode ter várias alternativas, porque existem outros processos, ou ao menos um outro processo, que é o referente ao sítio de Atibaia, no qual a denúncia também foi recebida pelo juiz Sérgio Moro. O que vai acontecer com esse processo é a mesma coisa. Quer dizer, não tem outra alternativa, não tem como se apropriar ou inventar alguma coisa, não tem como ter outra possibilidade. Eu não consigo vislumbrar qualquer saída que não seja essa. É essa a saída da lei, essa é a saída da nossa norma. Juiz imparcial, o processo não vale para nada. É isso. Todo mundo tem esse direito, qualquer pessoa, eu, você, Pedro, todos nós, qualquer pessoa que estiver aqui no mundo tem direito a, se tiver num processo, que se tenha um julgamento justo. Não quer dizer para deferir ou indeferir, estou dizendo o mínimo, o básico, que é ter um juiz. Então, a preocupação que vem desses rumores que a gente ouve, isso seria mais um golpe, né? Um golpe contra o próprio nosso sistema legal. Quer dizer, não é aceitável que nós tenhamos uma outra saída, não tem, sabe? A lei fala isso. E não tem meio termo, não tem jeitinho, não tem como ter outra alternativa, sabe, Tânia? Eu não consigo ver isso. Eu achei interessante na fala do Pedro que ele lembrou o caso de Honduras e me fez lembrar que os juízes que criticaram algumas coisas referentes à questão de Honduras e do que aconteceu lá, alguns juízes tiveram processos instaurados que chegaram aí à Comissão Interamericana de Direitos Humanos e depois à Corte. E essa questão do inimigo, que eu acho que o Pedro assim salientou, tem uma coisa muito importante nessa lógica do direito penal do inimigo, é que o inimigo não tem dignidade, né? Então é isso, o inimigo é um ser que não tem dignidade. Você tira essa característica que é própria de todos os seres humanos, que é a dignidade humana. Você retira isso através de vários discursos, de várias formas, da forma de tratamento, da forma como a linguagem que o Pedro falou, isso é uma frequente, e isso foi uma frequente e faz parte também daquele alerta que o Papa Francisco falou, não falou especificamente do Brasil, mas enfim, que é sobre o lawfare. E uma outra coisa que me fez lembrar na fala do Pedro, um grande amigo, que é o Rubens Casara, ele escreveu ele tem um livro que aborda super, assim, isso é super bacana, quem puder, assim, acessar o livro, chama Direito Penal Processo Penal do Espetáculo, né? E casa muito com tudo, com toda a nossa vivência. A gente agora começou a tocar música aqui, meu Deus do céu. Tem um pessoal aí que faz festa, acho que chega quase 7 horas, começam as músicas. Isso que dá fazer live, né? Bom, eram 5 minutos, eu não sei se eu calculei ou não, mas em simultânea não tem outra alternativa. A única, a não ser que faça o que o Pedro falou, né? Subtrair um patrimônio dos mais relevantes, que é o direito. Vou te devolver, vou tentar fechar aqui a janela para não continuar a música de fundo. Certo.
Obrigada, Kena. É super importante, eu acho, falar disso. Quando a gente começa a ouvir esse burburinho de saídas alternativas, eu geralmente arrepio também. Pedro, voltando para, inclusive na linha aí, tentando retomar aí a sua linha de raciocínio, espero que a gente não tenha interrompido no momento que você não conseguiu retomar, porque estava super interessante. É que o tempo realmente maltrata nessas coisas, a gente... É muito ruim tentar ter que interromper. Eu vou tentar dialogar aqui. Teve uma pergunta de um colega aqui no chat, que ele perguntou o seguinte: doutor Pedro, o que ainda justifica o contrato social no Brasil? Né? Isso é uma abrangência enorme. Mas eu queria emendar com isso, pegando um pouco desse teu raciocínio aí, quer dizer, que ao mesmo tempo em que a gente compreende que os processos, seja a P470, seja a Lava Jato, eles não são propriamente uma novidade no sentido do processo penal, e aqui Nari citou um ótimo exemplo de um excelente autor, além de um grande juiz criminal, é também um grande autor, que é o Rubens Casara. Eu leio os livros do Rubens, aprendo muito com ele. E a gente, quer dizer, a gente entende que o processo, quando ele fala o processo do penal, na verdade é assim. Mas aí vem esses processos que trazem para esse novo campo de inimigos, né, que é no campo da criminalização da política. Então, essa nova categoria de inimigos. E aí, emendando com essa questão que o Evaristo traz, e aí, que momento que a gente está? Como é que a gente se coloca a partir desse momento presente? Assim? Qual é a saída? Como é que a gente sai dessa encruzilhada aí? Bem, eu insisto que eu acho que para a gente poder primeiro sair disso, a gente tem que identificar e ter um discurso rigoroso com relação ao que é esse fenômeno. Eu estava falando da primeira técnica, eu vou falar só de 4 técnicas, são várias. O Ideu, na tese de doutorado, ele fala em 10. Mas eu vou falar de 4 técnicas. Essa primeira, que eu acho que é essa hermenêutica privada, né? O segundo elemento técnico que parece relevante é a hipernomia. Ao contrário do estado de exceção clássico, em que havia falta de norma para o soberano agir, o autoritário é aquele que agia sem regulação de norma, a contemporaneidade mudou isso. Nós temos excesso normativo, há um excesso de normas punitivas, tanto em quantidade de normas como no conceito. As normas penais são vertidas em conceitos indeterminados, em conceitos vagos, que permite que você sempre inclua novas condutas como crime sem mudar a norma formalmente. Então pega a lei de lavagem de dinheiro, a lei de organização criminosa, né? Elas funcionam assim. Então, e o PT contribuiu para a formação dessa estrutura no Brasil. A maior parte das leis penais dessa natureza foram produzidas em governos do PT, em especial no governo Dilma. Tem que falar isso. O terceiro elemento técnico que eu queria falar rapidamente... Eu escrevi isso. É do standard probatório, né? Há uma redução no processo de penalização do standard probatório exigido para poder condenar um ser humano. Uma redução a quase zero. No caso de Lula, por exemplo, chega-se até a fraudar documentos. Em caso da Lava Jato, chegou-se até a fraudar documentos, que aí já é uma radicalização imensa, mas mesmo independente disso, você pega no caso de Lula, o standard probatório exigido para condenar é quase zero, né? Portanto, inadmissível no plano de uma democracia constitucional. E por último, eu acho importante observar essa figura, vamos dizer assim, do juízo e do acusador privado. Por que eu falo privado? Porque um juiz público, a imparcialidade é um requisito da própria natureza pública do exercício da função dele. Todos temos direito a um julgamento justo, é o que diz o artigo 10 da Declaração de Direitos Humanos. Isso inclui a figura do juiz imparcial. O juiz parcial é um juiz privado, não é um juiz público. Você está submetido a um juiz privado de uma pessoa, das suas ideias, não a um juízo. A ideia de uma democracia é que nós sejamos julgados por um juízo público. O que é o juízo público? Né? É o juiz que aplica a Constituição, é o juiz que age não pela sua vontade, não pelo seu sentido de justo pessoal, mas pelo sentido de justo da Constituição. Por isso é que é uma hermenêutica privada você entender que só existem casos de juiz parcial naquelas hipóteses previstas no Código de Processo Penal.
Aquelas hipóteses são meramente exemplificativas, evidentemente. Toda vez que você tiver um juiz que deixa de aplicar, vamos dizer, essa dimensão pública na sua forma de conduzir o processo, você tem parcialidade, você tem um juiz privado. E essa mesma regra se aplica ao procurador ou ao promotor. Não que ele seja imparcial, porque ele representa a parte, mas ele não pode ser um advogado privado de acusação. E o que nós vimos na conduta desses procuradores foi um agir privado de acusação, onde eles atuavam não como forma de buscar o cumprimento da lei, mas eles atuavam com finalidade ideológico-partidária, antipetista, né? uma função ideológica de extrema-direita. Tudo isso é inadmissível na figura, vamos dizer, de um procurador público, num ministério público, né? Isso é um típico de exercício da advocacia privada, de tom particularista. Eu defendo a minha concepção pessoal de justiça, que se traduz numa visão ideológico-partidária, no caso, uma visão ideológica de extrema-direita. Então isso é inadmissível no plano de uma democracia constitucional. O processo contra Lula é injusto, não só porque Moro foi parcial, mas porque também os procuradores públicos não foram procuradores públicos, foram advogados privados de acusação. Portanto, esse feixe de características, ele enseja um típico processo penal de exceção, que é um processo fraudulento, uma aparência de cumprimento da democracia e das normas jurídicas, e um conteúdo político tirânico de persecução ao réu. No plano estritamente jurídico, eu diria que não é um processo nulo, é um processo inexistente. Ele não cumpre requisitos mínimos de pertinência ao sistema jurídico. Ou seja, ele não cumpre requisitos mínimos para existir no mundo jurídico. Então, não há processo penal contra Lula, no sentido jurídico da acepção. Né? O processo contra ele não cumpre nem aqueles requisitos mínimos de pertinência ao sistema jurídico. Num plano político, significa dizer o Estado agiu sem cumprir normas mínimas de civilidade na relação entre Estado e pessoa. Não houve civilidade. Portanto, não são meras regras formais, meras normas regulamentares que foram descumpridas, mas foram regras de processo penal que traduzem princípios no modo civilizado que o Estado deve agir em relação às pessoas. Não é apenas modo constitucional, né? Diz respeito à própria vida civilizada. Quem descumpre essas regras mínimas de civilidade no processo penal, não há processo penal no sentido jurídico. Ele não cumpre, como eu falei, regras de pertinência, regras de existência. São regras, por exemplo, um ato, só para ter uma ideia, uma lei que não é publicada, não é uma lei inválida. Não há lei se ela não foi publicada. Ela não cumpre o requisito de pertinência mínima. Não existe lei secreta. Né? Um processo penal que não cumpre esses requisitos mínimos aqui, que a gente pode qualquer dia estender mais, ele é um processo inexistente, ele não é nulo. Tanto que, para mim, ele tem importância prática importante. Ele não submete a nenhum marco temporal para ser declarado inexistente. Ele pode ser declarado inexistente daqui a 20 anos, daqui a 50, mesmo com o réu morto. Porque, no caso de Lula, por exemplo, tem uma importância para a democracia esse processo, para a nossa história democrática. Né? Então, eu não tenho tempo aqui de me estender, mas, grosso modo, é isso. Quer dizer, eu acho que é esse o fenômeno que nós enfrentamos. Né? Certo? Deixa eu ver como é que está aqui o nosso tempo. Gente, eu queria dialogar um pouco com o que o pessoal está colocando aqui no chat, porque acho que é importante para a gente interagir. Quem quiser fazer perguntas, por favor, vá fazer no nosso chat. A Aline Seabra Totti pergunta, e aí eu vou inverter agora, vou recomeçar aqui pelo Pedro, pergunta... Professor Pedro Serrano, na sua visão, como fica a legitimidade do Poder Judiciário pós-Lava Jato? E o Carlos Eduardo Nogueira pergunta, então, para ambos, o que vocês acham da contribuição das manifestações de junho de 2013 para esse cenário atual? Se junho de 2013, imagina a pergunta dele, teve importância e relevância para o nosso atual estado de coisas. Então, eu vou inverter dessa vez, começando pelo Pedro e passando para a Kenarique em seguida. Tá bem? Pedro, você. Bem, como é que fica o Poder Judiciário? Né? Eu acho que ele sofre um grande déficit no plano da legitimidade moral, né? Um grande déficit. Né?
E o que nós temos estabelecido é mais do que um problema de legitimidade, é uma crise constitucional. As constituições rígidas do pós-guerra estão em crise no mundo, e aqui no Brasil muito mais, né? A gente sempre teve um constitucionalismo em crise, aqui agora é muito mais acentuado. Então, o que nós temos é algo mais profundo do que um problema de legitimidade judiciária, a meu ver, mas é uma crise constitucional mesmo. O sistema está em xeque, né? O sistema de garantia de direitos, sobreposição dos direitos ao exercício do poder político. Nós passamos a ter um judiciário agenciando de forma instauradora. É óbvio que a função judicial é uma função política, mas a gente falar função política significa muito pouco. Que tipo de forma política nós estamos falando? Na forma política instauradora, que instaura o novo e que pretende trazer racionalidade à vida social, instaurando o novo, que é a forma normativa, quem cria a norma, quem cria um modelo de sociedade, né? Ou seja, uma forma instaurativa. Ou nós estamos falando de uma forma aplicativa no plano da política, que aplica decisões anteriores, que aplica essas decisões instauradoras. A forma política própria do judiciário é a produção de uma linguagem aplicativa. Quando ele refoge desse ambiente, ele está passando a exercer uma atividade autoritária. Ele continua no ambiente da política, é óbvio, só que daí com uma função autoritária, não com uma função típica de um Estado democrático de direito, né? E o que nós vemos é isso. É não apenas o judiciário agindo como um agenciador político, mas como um produtor de medidas autoritárias, como o agente da nova forma de autoritarismo do século XXI aqui na América Latina. Isso é muito grave, né? Isso é mais do que uma mera crise de legitimidade, é uma crise na própria essência do seu papel, né? E que coloca em crise todo o Estado, coloca em crise o sistema constitucional. Portanto, eu acho muito grave esse momento que nós passamos. Acho que a Lava Jato é só uma etapa desse processo. Ele é uma etapa fundamental, extremamente importante, mas é só uma etapa. Hoje nós estamos numa etapa posterior à Lava Jato. A Lava Jato, como fenômeno político, já foi. Nós estamos no momento da crise no bloco de poder. As frações do bloco de poder entram em conflito e estabelecem a crise. Uma das frações é o que a gente pode chamar de lavajatismo ou bolsonarismo jurídico. Outra fração é o bolsonarismo propriamente dito, né, composto por militares, milícia, etc., e Bolsonaro. Essas frações estão em conflito para ver quem é que exerce hegemonia no bloco de poder. Nós, oposição, estamos fora disso, nós estamos apáticos. Quem está criando a crise política são frações do bloco de poder, né? Então, acho que é isso. E sobre a questão, só para não deixar essa resposta, sobre o contrato social, eu falo depois, mas eu acho que o contrato social implica num common ground, e para haver common ground tem que haver uma proximidade mínima nas formas de vida do ambiente social. Enquanto houver essa desigualdade social, nós vamos viver uma crise constante nesse contrato social nosso, né? Não é de agora. Oi. Então, eu acho que a legitimidade, um dos graves problemas da Lava Jato, em relação à legitimidade, foi a questão da confiança, né? Então, como é que você pode dizer da legitimidade se o próprio povo começa a perder confiança no poder de forma muito clara? A Fundação Getúlio Vargas, eu já mencionei isso algumas vezes, tem uma pesquisa que ela faz há muitos anos, que chama ICJ, Índice de Confiança da Justiça, e que não é só do Poder Judiciário, são de várias instituições públicas e até algumas privadas. O Judiciário de 2013 a 2017 veio caindo nesse índice de confiança. A mesma coisa aconteceu com o Ministério Público, que teve uma queda, inclusive, maior que o próprio Judiciário. Quer dizer, isso tudo que aconteceu tem essa grave consequência. Levar o povo a não confiar nas suas instituições pela própria conduta do Poder Judiciário, né? É alguma coisa que se alimentou. E era, acho que, um objetivo, né, da Lava Jato, você criminalizar criminalizar no sentido amplo, evidentemente, a própria política, a própria política e, especialmente, desacreditar a esquerda, os partidos mais à esquerda no sentido global. Evidentemente que foi em cima do PT,
que era o partido de esquerda mais conhecido, mais numeroso, de maior penetração no Brasil, com maior número de deputados, etc, etc, etc. Mas é isso que se pretendeu com a Lava Jato. Então, é em relação ao próprio legislativo, em relação à política em geral, e acaba tendo como consequência o judiciário por sua conduta, porque esse índice de confiança é algo muito significativo se avaliarmos este período de 2013 a 2017, eu falo 2017 porque foi o último que a Fundação Getúlio Vargas divulgou. Acho que é possível recuperar. Eu não acho que é uma tarefa impossível. Depende do próprio papel do Supremo Tribunal Federal e da magistratura, mas especialmente do Supremo Tribunal, que é o federal, que é o grande guardião da Constituição Federal. É possível, que tem o papel de resguardar e de proteger o Estado Democrático de Direito que veio na Constituição de 88, depois de um período de ditadura civil-militar, nós temos esse marco. Eu acho que a impressão que eu tenho, a sensação que eu tenho, por isso que eu falo que tem esperança, é que o Supremo Tribunal Federal está vendo o buraco que nós estamos, que o país está, que o povo está, e que ele tem responsabilidade sobre isso. Ele tem um papel muito significativo sobre tudo isso, por omissão, seja nas vias administrativas, seja nos processos propriamente ditos. Eu tenho a impressão que só vai retomar a legitimidade do Poder Judiciário, como estabelecido na Carta Magna, se ele efetivamente fizer o reencontro em ações importantíssimas para o país. Então, o HC do Lula, para mim, por exemplo, tem um efeito simbólico muito importante, porque é uma forma de você sinalizar, para além do próprio Lula, claro, mas eu digo para sinalizar ao país que nós precisamos retomar a partir dos direitos, desse patrimônio que o Pedro falou, do maior patrimônio que um povo pode ter, ou dos maiores, que é o próprio direito. Então, se o Supremo Tribunal Federal conseguir retomar o mínimo deste seu papel, e poderá fazê-lo, ele tem uma oportunidade de o quanto antes, retomar uma linha. Acho que é possível, sim, resgatar uma legitimidade, com todos os problemas que o judiciário tem, e que ele até da questão do seu próprio papel, nos dias de hoje, na sociedade que a gente vive. Esse fato que aconteceu com o deputado Daniel eu acho que é uma sinalização importante no sentido de dizer, nós temos que defender o Estado Democrático de Direito. Eu li essa decisão sob essa ótica, de tentar resgatar a sua própria legitimidade. Acho que, vendo tudo que aconteceu no país e tudo que simbolizou esse processo em relação ao presidente Lula, será possível, sim, essa retomada, esse reencontro do próprio Supremo Tribunal Federal, que é uma dívida que ele tem. Está na hora de pagar essa dívida, e espero que seja o quanto antes. Eu acho que vai acontecer, viu? Tem que acontecer, nós não temos outra saída lógica, jurídica, justa. Enfim, estou aguardando. Maravilha! Esse otimismo é que a gente tem que se apegar. Eu também estou otimista nesse caso. A gente precisa, porque senão a gente nem sobrevive. Acreditar e seguir. A gente, infelizmente, tudo que é bom dura pouco, né? E a gente vai chegando no final da nossa live. Eu queria ponderar, por último, aqui em cima de uma coisa que Pedro até colocou sobre a questão das normas, né? Que é particularmente uma coisa que sempre, a partir até do meu local de trabalho, é uma coisa que sempre me incomodou sobremaneira, né? Até determinado momento, tem N coisas que podem ser avaliadas, mas era o discurso de moralidade que predominava, inclusive no campo da esquerda, e a produção normativa, a legística, ela corresponde a isso. Não havia qualquer percepção dos riscos daquilo tudo, exatamente porque não havia
uma percepção de como isso poderia chegar nesse campo dos novos inimigos aí que você mencionou. Eu queria, para a gente encerrar, porque infelizmente a gente precisa mesmo encerrar, agradecer demais assim, as aulas de vocês dois aqui, mais uma vez. É sempre uma honra e um prazer muito grande, falo isso com toda sinceridade, para além dos afetos, dizer que são duas pessoas com quem a gente tem sempre muito a aprender. Eu queria devolver então a palavra para o Pedro, em primeiro lugar, agora para a G, para fazer aí as suas considerações finais e colocar o que ainda entende que é relevante para encerrar aqui o nosso debate, a nossa live. Pedro, a palavra está com você. Bem, eu acho que nós estamos num momento de transição aqui importante para o país, né? Há uma tentativa de domesticar extremamente a democracia, no sentido de fazer uma democracia com feições norte-americanas, uma democracia de direita, portanto, sujeita a uma moderação, né? E estão querendo transformar o sistema de justiça nesse poder moderador, que não é papel dele. Então, eu creio que esse é um problema intenso que a gente está tendo atualmente. Eu acho que a essência do problema que nós temos aí para tratar no país. Não tenho uma visão otimista com relação a isso. Vamos ter muito problema de ter algum momento melhor. E eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, a você, Tânia, a você, Kenari, uma honra imensa, né? Poder estar partilhando com vocês aqui. Muito obrigado por tudo. Eu também queria agradecer, viu, Tânia? A melhor coisa que tem é ser conduzida aí pela Tânia. Obrigada para a JD por esse momento. Eu fico super feliz sempre de estar com o Pedro, porque eu sempre saio carregada de coisas para pensar, carregada de um monte de indagações, e realmente é uma honra estar sempre com você em qualquer oportunidade, em qualquer momento, Pedro. E eu queria agradecer a todo mundo que esteve junto, especialmente aos amigos aí da BJD, da JD, e todo mundo que pôde estar junto, compartilhando esse momento, e dizer que eu acho que essa luta não vai ser tão rápida, não vai ser tão do jeito que a gente talvez queira, mas eu acho que os passos têm que ser dados, e acho que o papel que o judiciário cumpriu em toda essa tragédia que nós vivemos, tem que ser desfeito. E a minha esperança realmente é essa, que a gente possa se desfazer o quanto antes, para a gente ter um clima minimamente amoroso, que a gente consiga colocar esses ódios fora do lugar que eles estão, que a gente consiga avançar para a construção de outros momentos que o país está precisando. Não é isso tudo que nós estamos vivendo é muito doloroso, sabe? Eu fico pensando nas consequências de tudo isso, que é essa política que nós temos, que é o Bolsonaro que está aqui, que é extremamente doloroso com o povo brasileiro, essas mortes que poderiam ser evitadas, um programa de saúde que a gente não tem mais. Lava Jato é isso, Lava Jato redundou nisso, redundou nessa dor que nós estamos vivendo. Então, acho que é isso que a gente precisa, sabe, começar a caminhar de um outro jeito. E eu estou esperando realmente, embora tenha tido aquelas grandes dores lá no judiciário, com o judiciário, eu espero que pelo menos cumpra minimamente esse papel. Beijo para vocês e até uma próxima. Beijo grande. Eu queria, para encerrar mesmo, agradecer todas as entidades parceiras que retransmitiram essa nossa live aqui, a JD, o Comitê Lula Livre, Frente Brasil Popular, a FENED, o Transforma MP, Brasil de Fato, Jornalistas Livres e o SASP. Gente, boa noite, super obrigada por ter nos acompanhado até aqui. Obrigada, professor Pedro Serrano, obrigada, doutora Kenari Bujikian, e vamos seguir. Tchau.